Fala galera, estamos aqui diretamente da Snack e a gente está fazendo esses pequenos podcasts, pequenos bate-papos. E eu tô com o Max, nada mais, nada menos que fundador, CEO do grupo MHZ. O cara que está segunda vez na Snack, segunda vez como experiência aqui na China. O que mudou no Max da primeira vez que veio aqui? Teve a visão de tudo que tu teve, voltou pro Brasil. O que gerou de impacto e o que essa segunda vez está gerando de impacto, Max? A gente estava conversando com o Rafa lá da Alva, porque a gente está acostumado com a nossa Intersolar aí em São Paulo, no Brasil. E o 2024, quando eu vim pela primeira vez, é como se você tivesse tido o primeiro contato de novo com o produto. Você olha aquilo, cara, que surreal. É um negócio, é como se fosse rememorar o começo ali da jornada. E foi o que eu senti quando eu vim aqui primeira vez em 2024. Ver o que é tendência de mercado pelos próximos anos, o que vai chegar no Brasil. É igual o salão de automóveis, tu vê conceito. E aqui a gente vê muito conceito. E esse ano, diferente de 2024, estava muito carregador. Foi assim que surgiu o MHZ Mob, de inspiração de produto aqui. Esse ano a gente está olhando muito sobre BESS, bateria, armazenamento. E quando você olha nos stands, nós estamos aqui, ó, né, privilegiado aqui nesse stand, olhando produtos, vendo o que tem de inovação, vendo o que tem de oportunidade de mercado hoje. A Snack representa isso para mim. Ver aqui o que tem de tendência, o que tem de oportunidades e levar esse produto aí para o Brasil, para os nossos clientes. A gente está alguns dias já aqui, andando, visitando fábrica, vendo muita coisa. O que é a expectativa que o Max tinha sobre a China, que, cara, eu vim para cá, isso aqui foi disruptível na minha cabeça? A gente pode separar, acho que talvez em três coisas ali. Primeiro, infraestrutura de país. Quando a gente olha a China de televisão, China de filme, China da história. Quando você chega, o primeiro impacto de você ver a infraestrutura que os caras têm aqui é surreal. E parece que o Brasil está atrasado, assim, no mínimo uns 30 anos em desenvolvimento. Então a primeira coisa é isso. Segunda coisa que me chamou a atenção, e como eu gosto muito desse assunto que é a eletromobilidade, nós vemos um país que está pronto para receber o carro elétrico. Acredito que se hoje não existir carro a combustão hoje aqui, a infraestrutura de rede vai atender pelo menos 90% tranquilamente sem sofrer gargalos. Nós fomos num posto onde tinha 30 pontos de recarga rápidas para abastecer. Então, esse foi um ponto segundo que me chamou a atenção. E terceiro, eu acho que cultural aqui do chinês, o cara sabe fazer uma boa recepção. E a gente acha que nós sabemos negociar. Eu acho que ainda não precisamos aprender um pouquinho mais com eles, dar o crédito porque os caras entregam de tecnologia e infraestrutura, porque é diferenciado. A gente tem que aprender algumas coisas ainda. Eu fiquei impactado com, assim, quase todas as apresentações em qualquer lugar que a gente vá, tem um chinês ali, alguém traduzindo pra gente, né, e eles sempre tentam começar com a historinha, adicionando a cultura do país, adicionando a cultura da empresa. Isso mudou muito a minha cabeça, cara. Gerou um start na minha cabeça muito grande. Antes de começar a falar de qualquer produto, antes de querer entrar numa linha de negociação, eles entram, porque tem aquela árvore ali, por esse motivo. Por que a gente faz isso aqui na empresa? Por esse motivo. A visão da empresa é essa, a missão dela é essa. A gente tem isso como cultura aqui dentro. Isso me gerou um start muito grande. Ir na fábrica, ir na sede, ver a galera trabalhando, o chinês trabalhando especificamente, ele ligou um outro ponto na minha cabeça. O quanto eles são eficientes, né? Na minha cabeça, os caras ficavam como escravo aqui, né? Chicote, caramba. O cara faz xixi no corguinho que passa. E aí tu vê o quanto a linha de produção é eficiência na veia. Isso muda a nossa cabeça, né? Porque a gente vem de uma cultura que é muita distração que existe no nosso dia a dia. E aí a gente olha, pô, beleza, não é venda, mas é operacional. A gente tem operacional nas nossas empresas. O quanto os caras são eficientes. Eu acho que vem dessa linha de acolhimento, essa linha de respeito, essa linha de sempre ter algo, antes de começar uma negociação, ter uma história real sendo contada, ter ali a vivência cultural da empresa sendo empregada fielmente nisso. E aí entra esse conceito, né, cara? O quanto isso te impactou da primeira e da segunda vez quando tu veio pra cá, cara?
Quando a gente olha esse processo de cultura do chinês, poxa, enquanto nós estamos discutindo escala 6x1, 5x2, 4x3 no Brasil, aqui o chinês ele tem plano de visão de futuro. Quando você pergunta para o chinês qual é o plano de missão do país ao longo de 20, 30 anos, ele sabe. E o que ele está fazendo hoje vai ter um impacto. E isso é quando você olha, não é só dentro do mundo de indústria empresarial, é o chinês olhando o país dele como avanço em crescimento. E você olha, né, uma cidade de Suzhou, igual nós fomos ver a fábrica da Goodyear, aquilo foi construído em 20 anos, porque o país estava focado. Aí isso vem de cima para baixo, é igual cultura de empresa, igual você fala muito, é top-down. E essa cultura está enraizada no cara. Então os caras estão focados em produção, entrega, ser disruptivo, olhando em tecnologia, olhando para frente, entregando resultado. E isso eu acho que nós temos que aprender, mas serve de lição para que, se a gente conseguir implantar uma cultura, olhando dentro da nossa empresa, uma cultura de produção, uma cultura de entrega, olhando visão, tendo um objetivo lá na frente, a gente consegue engajar as pessoas para conseguir resultado. Boa, muito massa, cara. Isso teve muito insight. Eu acho que tem um peso estar na China. A minha primeira experiência, eu estava trocando com o Atos agora e com algumas pessoas. Quando a gente vai para a Intersolar, eu até falei isso para o Max ainda agora, 90% de quem está ali dentro da Intersolar vive do solar. Ou é integrador, distribuidor, ou trabalha prestando serviço, é alguma coisa. A gente está olhando esse mar de gente, 350 mil metros quadrados, tem milhões de pessoas aqui. Sim. Essa galera vive e depende do solar. São alguns estalos na minha cabeça. Primeiro, a concepção de que nosso mercado está vivendo um momento ruim. Está vivendo nada, gente. Tava cheio de australiano no mesmo hotel com a gente, na mesma excursão, os caras batendo recorde de faturamento, e a Austrália tá anos-luz na nossa frente. Já tem, de cada 10 telhados australianos, 7 já tem painel, cara. A gente ainda não tem... E migrando para o híbrido ainda, né? Ainda migrando para o híbrido. Então, a gente vê que a gente ainda tá muito atrás, foi o que tu falou. A gente vê que ainda existe muita oportunidade. A gente vê que a gente precisa amadurecer, porque esse tipo de maturidade é o que tu acabou de falar, começa de cima, começa de uma linha de instrução rara nossa, para que a gente fortaleça a nossa marca e o time compre a ideia com a gente. Sim. E compre as ações que a gente precisa fazer para chegar e construir a marca que a gente está querendo construir no Brasil como um todo. Então, vem o desafio. É desafiador, né? E aí, como CEO, como fundador, olhando para uma linha de construção, cara, olhando, vivenciando essa cultura, vivenciando e vendo tudo isso, o que tu enxerga e o que tu planeja para o grupo MHZ daqui a alguns 5 anos? Boa né? pergunta. É porque é aquele papo meio que de coach, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Não, mas tendo visibilidade de futuro, sendo palpável, ver que é real isso, né? O que o Max está construindo para a MHZ como CEO fundador para os próximos anos, cara? Boa pergunta, e a resposta ela já chegou em 2 anos do que eu vivi em 2024. Em 2024 nós viemos para a feira ver o que tinha de tendências, novidades e colocar em prática algumas tendências de mercado. E foi onde surgiu a MHZ Mob, a parte de eletromobilidade. Ou seja, eu vi aqui que nós tínhamos um mercado, nós tínhamos um potencial, tem tendência de alta, e conhecendo o produto, o que eu vi olhando, espelhando o Brasil. Aí quando a gente olha que não existe no Brasil, quer dizer que eu tenho uma lacuna e eu tenho espaço para crescimento. E foi o que eu trouxe de ideia, por exemplo, para a eletromobilidade. Foi 2 anos de desenvolvimento de projeto e a gente construiu agora em 2026 esse plano. E quando a gente olha para cá e vê um mercado que está passando por um momento estranho, né, de guerras de preço, onde as pessoas estão desistindo do setor, a gente vê muita empresa fechando, passando dificuldade, mas quando a gente olha isso daqui, que a gente está vendo aqui agora, e olha para o Brasil, eu tenho uma lacuna novamente de espaço de expansão de mercado. Quando eu olho em projetos para
2030, 2031, daqui 5 anos, eu vejo cada vez mais o Grupo MHZ se apresentando como detentor de soluções de engenharia e energia para os nossos clientes. Porque o conceito de instalador de placa ele já ficou para trás e eu não quero ser mais um instalador de placa, porque não é essa a essência do Grupo MHZ. Hoje, dentro da vertente dos nossos guarda-chuvas, a gente já entrega variações de produto e para aqui para 5 anos a gente quer consolidar soluções de mercado e o Grupo MHZ trazendo aí mais pessoas para compor esse crescimento. Então, acredito que na próxima oportunidade que nós tivermos voltar aqui, a gente pode contar uma nova história falando algumas implementações que nós aplicamos depois de 2026. E o massa é que a gente não tá só, né? A gente tá em grupo. Sim. E muito insight, gente. Cara, os bastidores de qualquer evento ou de qualquer excursão, acho que é o mais importante. É o quanto a gente tem de troca do que cada um tá fazendo na sua operação ou o que tá construindo. E para mim é uma honra, irmão, estar vivenciando isso com você. Eu agradeço a 4C, você, junto, por proporcionar isso aqui pra gente. E a Goodwin, né? Tá liberando toda essa estrutura aqui pra nós. É isso aí. Obrigado, galera. Curte, comenta, compartilha. Segue o homem lá. Vai lá, ó. Tá quase batendo 10 mil seguidores. Max, por favor. Segue lá o Grupo MHZ para ver a movimentação, o que esse cara tem feito. Né, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Estamos gerando conteúdo, cara. Estamos gerando conteúdo. E é um cara que gera conteúdo de graça para você aprender, cara. Isso aí. E é isso. Obrigado. Tamo junto, mano. Valeu.